E o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, comparou a crise sanitária do povo Yanomami em Roraima com o Holocausto, genocídio de judeus cometido por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Diante da presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade, Barra Torres questionou a situação dos indígenas. Acompanhe. As outras cenas tão tristes e tão terríveis que nos remontaram às cenas que só vimos em documentários, também da Segunda Guerra Mundial, as cenas do Holocausto na Segunda Guerra, quando víamos pessoas com ossos cobertos apenas por pele, e vemos que isso acontece em nosso próprio país. Como se chegou a esse ponto? O presidente da Anvisa colocou sua equipe à disposição da pasta para auxiliar na crise. Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, 570 crianças teriam morrido de desnutrição entre 2019 e 2022. Volto com você, Zé. O que achou dessa comparação feita por Barra Torres? Eu vou te falar, eu não gosto dessas comparações, viu? Eu acho que o que aconteceu nos campos de concentração foi uma situação muito séria e usar essa comparação fica muito grave, mas é muito próximo. É evidente que o campo de concentração é muito mais grave porque se tratava de uma intenção de extinguir uma etnia, uma raça, né? E o campo de concentração, eu acho que é incomparável, né? Então, eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de comparação com esta fase esquisita e triste da história mundial, né? Então, não deve fazer esse tipo de concentração. Agora, o que aconteceu lá é muito grave, é muito grave. Eu estive conversando com integrantes do Ministério da Saúde, que me diz o seguinte: houve ali uma certa ineficiência, até desprezo. O índio, ele é tutelado pelo Estado. Ele não tem como não ser tutelado pelo Estado. E isso mostra que algumas aldeias, elas estão à míngua. Elas precisam do Estado. Não dá mais nas reservas para viver com a caça e colher alimentos e tal. Nem o índio é igual ao outro em se tratando de etnias, né? Existem algumas etnias e algumas aldeias que são até ricas, outras não são ricas e outras ficam na maior dependência do Estado. Há no Ministério da Saúde, né, um equipamento específico para este fim, para atender os índios. E houve falha exatamente aí, neste setor. É muito difícil, né, decidir quem deve pagar, mas entendo que agora é investigar. Agora é investigar. E eu entendo que não dá para ficar agora jogando pedras, principalmente quem está na Anvisa, porque todos foram avisados. E voltamos àquela conversa, Pavinato, sobre banalização dos termos, nesse caso da palavra genocídio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é uma falta de respeito à memória do povo judeu. Isso é uma falta de respeito à seriedade dos fatos, porque ele vê uma foto, ele vê uma imagem e ele correlaciona a uma imagem que não é apenas uma imagem, mas ela é o símbolo de uma política de extermínio de uma raça. Se eu vejo um índio esquálido, esquelético, com sérios problemas de saúde, de nutrição, eu também vejo nessa imagem os refugiados que saem da África e vão para a Europa. Eu também vejo aqueles que não conseguem sair dos países miseráveis da África subsaariana. Eu vejo também o retrato do nordestino que é retratado em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu também vejo a imagem esquelética dos viciados em crack, que estão jogados na Cracolândia e uma militância ainda diz Craco resiste. Eu vejo a imagem daqueles que morreram de AIDS nas décadas de 1980 e 1990. Mas eu não posso dizer que as vítimas da AIDS, as vítimas do crack, o retrato
a imagem do nordestino em Vidas Secas de Graciliano Ramos e os famintos da África, eles remontam ao genocídio, eles remontam ao Holocausto. Porque eles são vítimas de uma circunstância de descaso. Eles são vítimas de ocasiões que ocorrem porque nós temos agentes públicos negligentes, talvez sem coração, mas não porque tinham um plano pré-definido de exterminar uma raça. Isso, o que este sujeito acaba de fazer, é mais um episódio de desinformação. E nós vamos criando assim uma geração de desinformados, mas desinformados pela desinformação com a chancela oficial. E isso sim, isso beira a um método nazista. Você, Mota, suas impressões sobre essa declaração do presidente da Anvisa, Barra Torres? Foi uma declaração extremamente infeliz, para dizer o mínimo. E pode ser considerada por muita gente uma declaração muito desrespeitosa às vítimas do Holocausto. O Holocausto foi um programa sistemático realizado pelo governo da Alemanha nazista para eliminar o povo judeu. Se ele está dizendo que algo semelhante aconteceu no Brasil, então é preciso dizer qual governo tomou a decisão de eliminar os Yanomamis e apresentar as evidências disso. Não é preciso dizer que isso é uma acusação gravíssima. O Holocausto, com a derrota da Alemanha nazista, gerou o Tribunal de Nuremberg, onde os criminosos nazistas foram julgados. Ou isso é apresentado, e essa declaração é esclarecida, ou a gente vai ver que se trata apenas, mais uma vez, de distorção da linguagem para fins políticos, de uma forma extremamente irresponsável. Um dos maiores desafios do cidadão, do eleitor brasileiro hoje, é entender o sentido de tudo que está acontecendo nos últimos meses. Problemas que se arrastam há anos, de repente, de uma hora para outra, viram crises. Eles são trazidos para manchetes dos jornais, não com a intenção de entender o que está acontecendo ou de buscar uma solução, mas como o objetivo de usar aquele problema como arma de destruição em massa contra adversários políticos. E aí se banaliza e se distorce a linguagem. Aí tudo vira genocídio, tudo vira golpe, tudo vira holocausto. O mínimo que a gente pode dizer sobre isso é que é uma estratégia extremamente ingênua, com a chance muito pequena de se virar contra aqueles que a estão empregando. Nelson Kobayashi, você, Koba. Pois é, a situação dos índios Yanomamis é uma situação terrível, uma situação caótica. São pessoas morrendo de fome, crianças, dezenas de crianças morrendo por falta de alimento, uma situação de desnutrição. Nós temos uma situação que precisa de atenção imediata do governo para resolver primeiro a satisfação das necessidades básicas dessas pessoas. Quando você ofende uma pessoa de um grupo como o grupo dos índios Yanomami, você está ofendendo a cultura, a história do Brasil. Mas daí até da situação dos índios Yanomami para a situação do Holocausto, há um abismo terrível. E alguém precisa urgentemente dar uma aula sobre o que foi o Holocausto ao presidente da Anvisa. Isso mostra que a gente tem uma falta de respeito pela história, porque se o presidente da Anvisa, que está num cargo altíssimo do governo, é alguém que demonstra desconhecimento da proporção do que foi o Holocausto, o que dirá a nossa sociedade, o que dirá as pessoas que estão no ensino básico do nosso Brasil. Se alguém que é escolhido para dirigir uma das agências mais importantes do Brasil, que é a Agência Nacional
da Anvisa, como é que está a situação do brasileiro comum no restante do Brasil. O Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus, dentre outros tantos de ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência. Então, qualquer tipo de comparação com o Holocausto é um desrespeito terrível à comunidade judaica, à comunidade de pessoas com deficiência, à comunidade LGBT, à comunidade de ciganos, dentre tantas outras que foram impactadas por este fato histórico, talvez um dos mais graves da história que nós temos, que foi o Holocausto da Alemanha nazista.